Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje é isso aqui, ó, tá? Classificação do numeral. Nós vamos saber o que que é o numeral. O numeral é uma classe gramatical, tá? Mas nós vamos entender sobre o que ele é e o que ele faz aí na língua portuguesa, né? Tá bom? Lembrando que no final tem atividade e é para vocês responderem aí valendo nota, tá bom? Então nós vamos lá. O que é o numeral? Nós vamos falar de numeral hoje. Espera aí, professor. É aula de português, não é aula de matemática não. Como é que você vai falar de números? Na realidade, eu não vou falar de números. Eu vou falar de palavras, tá? Língua portuguesa é para nós falarmos sobre as palavras, tá bom? Então, bem aqui, eu vou usar até minha lousa, aqui, ó. Essa minha lousazinha aqui, que é o Word, tá? E, e a gente vai falar sobre o numeral, tá bom? Mas como vocês estão me perguntando, né? Professor, aula de português, não é aula de matemática, a gente vai falar de números? Não. Nós vamos falar de palavras. Porque o que é um numeral? São palavras, tá? São palavras, mas essas palavras expressam ideia de números, tá? Então, o numeral na língua portuguesa, eles não são números, eles são palavras. E essas palavras, elas nos expressam, nos dão a ideia, expressam ideias de números, tá? A gente vai lembrar de números quando a gente vê essas palavras, tá bom? Vocês lembram do substantivo? Quando eu falei para vocês do substantivo, que o substantivo é isso, né? É a classe gramatical que dá nome aos seres. Aí nós temos vários tipos de substantivos, comuns, próprios, concreto, abstrato, composto, simples, primitivo, derivado. Não tem esse tanto de substantivo? Substantivo é um só, mas tem vários tipos dele. No numeral também é a mesma coisa. Numeral são todas as palavras que dão ideias de números, mas nós temos os tipos de numerais. E quais são os tipos de numerais que nós temos? Vamos lá aqui lembrar, aprender, quer dizer, quais são os tipos de numerais. Cardinais, os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá? Existem outros? Tem alguns outros lá que depois eu vou entrar em mais detalhes caso seja necessário, tá bom? No livro de vocês, vocês têm eles aqui, ó, tá bom? Oh, tô doido. Tô dizendo que se tem outros. Não, não tem outros. Tô ficando doido. Só tem esses quatro mesmo. Cardinal, ordinal, fracionários e multiplicativos, tá bom? Tem no livro de vocês, eu não falei a página, né? É na página 83, tá ok? Então na página 83 nós temos aí qual é o conceito de numeral, tá bom? São esses aí. Tem aqui até essa tabelazinha, tá? Para vocês resumirem o assunto de vocês. Mas vamos entender aqui cada um desses numerais para ficar bem mais interessante e também ficar mais enxuto aqui essa imagem, tá bom? Então vamos lá. O que são os numerais cardinais? São, como eu já falei para vocês, são palavras. Quer dizer, eu vou botar, são numerais, né? Porque você já sabe que numerais são palavras, né? São numerais que indicam quantidade. Quantidade, tá bom? Todos os numerais que indicam quantidades, é, eles são numerais cardinais, certo? Quais são exemplos? Vamos aqui para alguns exemplos. Todos esses numerais aí que vocês estão vendo, ó. 1, 2, 3, 3, 4.
Professor, por que você não bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Por que você não bota assim? Porque, o que foi que eu falei para vocês? Nós estamos falando de palavras, a gente não está falando de números, tá? Então, essas palavras aqui, ó, não são esses números. Então, esses números aqui cai fora, tá? São essas palavras aqui, essas palavras indicam quantidade, tá ok? Então, esses aqui são os numerais cardinais, ok? Se eu fosse dizer... Opa, mexi na câmera aqui sem querer. Deixa eu puxar ela mais para cá. Se eu fosse botar aqui um número, agora eu estou falando de número. Se eu fosse botar para vocês aqui... se eu fosse botar para vocês esse número aqui, 1994, certo? Se eu fosse botar esse número aqui para vocês, como é que vocês iriam escrever? Esse número é em algarismo aqui, tá? Ele está representado em algarismo. Mas em numeral, como é que ficaria? 1994. Olha o tamanho desse número aí. Pois é, esse aqui todinho, 1994. Esse aqui todinho é um numeral cardinal, porque ele indica uma quantidade de anos, né? Já se passaram 1994 anos, tá? Depois de Cristo, certo? Então, esses aqui são os numerais cardinais. Vamos olhar o que o livro nos fala. Quantidade determinada, tá? Quantidade determinada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Ou seja, o que quer dizer quantidade determinada? Quer dizer que aquela quantidadezinha ali já está exata, já está no número certo. Não tem variável, não é um número que varia, não é uma quantidade indeterminada que a gente não saiba, não. É uma quantidade determinada, tá bom? Então, esses aí são os numerais cardinais, tá? O que são os numerais ordinais? São numerais que indicam ordem, tá? Professor, como assim que indicam ordem? Ele está ordenando alguma coisa? Ele está mandando em alguma coisa? Ele não está mandando em ninguém. Ele só está indicando a ordem de determinado ser, pode-se dizer assim, né? De determinada coisa, certo? Vamos pegar, por exemplo, pensa aí lá na sua sala de aula agora. Pensa aí na sua sala de aula. Agora, pensou na sala de aula? Agora pensa na sua cadeira, tá? Qual é o lugar que você senta lá? Você senta na frente, você senta lá no final, você senta no meio, certo? Então, você pensou aí na sua sala, então você pensou na cadeira que você senta. Qual é a sua posição? Qual é a ordem da sua posição? Então, vamos pegar bem aqui sim, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou pensar em um aluno aqui, vou pensar na Manu. Lembrei aqui da Manu, até porque a Manu manda mensagem para mim todo dia, viu? Só a Manu que manda mensagem para mim todo dia. Vocês também tem que mandar mensagem para mim. A Manu sempre tá me perguntando, mas alguns outros também. Deixa eu ver. A Leila me pergunta, deixa eu ver, meu Deus, a Nicole me pergunta, tá bom. Esses aí, outros alunos também. Tá, então a Manu, por exemplo, a Manu, ela senta, nós temos aquela fila da porta, do lado da porta, né? Olha que eu tô lembrando aqui daquela sala, a última sala que a gente ficou, entendeu? Que é do outro lado da escola. Então tem a porta do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? Do professor. Aí tem aquela primeira fila, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta fila. Então, a Manu, ela senta na quinta fila, tá? Ela senta na quinta fila, mas ela é qual? Naquela quinta fila, ela qual é a cadeira? É a segunda. Ela senta na quinta fila, na segunda cadeira. Entendeu? Então, olha aí, ó. É uma ordem, né? Então tá tudo em ordem, né?
é a quinta fila, é a segunda cadeira, tá? Então, essas palavras aqui, ó, elas indicam ordem, tá? A ordem de determinada coisa. Então, a Manu, por exemplo, ela senta na quinta fila, segunda cadeira. Então, quinta, segunda, tá? Primeiro. Opa. Primeiro. Décimo. Décimo terceiro. Tá? Décimo terceiro. Tudo isso aí são numerais cardinais. Perdão, ordinais, tá? Esse quinto aqui é representado por quê? Pelo 5, aí tem aquele Azinho assim, né? Quinta. Segunda é pelo 2 e o Azinho lá, né? Segunda. Se fosse segundo no masculino, seria o Ozinho assim, né? Mas como aqui é segunda, tem que ser o Azinho. Vocês podem até ver, né, que esses numerais ordinais aqui, ó, eles têm flexão de gênero, né? O quinto para o masculino, quinta para o feminino. Eles também têm flexões de número, né? Porque pode ser os quintas ou segundas. Pode estar no singular ou no plural. Viu que interessante? Até o dia da semana também são numerais ordinais. A segunda-feira, terça-feira, entendeu? E assim por diante. Quarta-feira. Se bem que terça não é numeral ordinal. Depois a gente vai ver isso aí. Seria terceira, no caso, né? Quarta, quinta, sexta. Entendeu? Então é isso aí. Então essas aqui, ó. Primeiro. Deixa eu terminar aqui, ó. Primeiro. Aqui é primeiro, né? Então é masculino. Então é o Ozinho. Primeiro. 13º. Tá? É 13, né? 13º, aí, ó. Você ouviu falar no 13º salário? Eu recebi meu 13º. Eu, como professor, eu recebo. Eu tenho direito a 13º. O que é o 13º? No mês tem 12... quer dizer, o ano tem 12 meses. Então, todo mês a gente recebe dinheiro. Então, o 13º é como se fosse um dinheiro a mais que a gente recebesse. É como se tivesse um 13º mês no ano. Entendeu? Então é o mês 13, digamos assim. Não existe o mês 13. Mas é como se tivesse o 13º mês e a gente recebe um salário referente é como se fosse um bônus que a gente recebe, entendeu? É um bônus que a gente do trabalhador, que todo trabalhador tem para fazer movimentar o dinheiro no seu país. Então é o 13º. Por isso que a gente só chama de 13º. O correto é 13º salário. Tá bom? Mas a gente só chama 13º. Então, numeral ordinal é isso aí, viu, gente? É o 13º. Quinto, segundo, primeiro, 13º, décimo, tá? O que nos diz aqui, ó? Ordem ou posição ocupada por um ser em determinada série, sequência. Pois é tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º ou um décimo. Olha só que interessante isso aqui, ó. Eu posso chamar de 11º, que é o número 11, ou um décimo, que também é o número 11, tá bom? Beleza. Ok, vamos para o número multiplicativos, tá? Depois eu volto lá nos fracionários, que ali está falando dos fracionários logo. O que é multiplicativos? São numerais que indicam multiplicação, tá? Multiplicação. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer multiplicação? Então vamos lembrar aqui, vamos pensar aqui, por exemplo, numa coisa. Eu, Jaécio, eu tenho 34 anos. Entendeu? Tenho 34 anos. Deixa eu pensar aqui. Qual é a metade de 34, hein? Eu não sei, não. Qual é a metade de 34? Deixa eu fazer uma conta bem aqui, que eu não sei fazer. Eu não sei fazer conta. A metade de 34 é 17. Entendeu? Então, digamos, eu tenho 34 anos. Fulano
tem 17 anos. Então, eu posso dizer que eu tenho o dobro da idade do fulano, entendeu? O dobro, tá bom? Então, eu tenho o dobro da metade da idade de fulano, tá ok? Eu posso ter também o quê? O dobro, triplo. Né? Olha como multiplica, né? Isso aqui é o triplo, então é a multiplicação. A gente tem a ideia de que é mais, que é muito mais. Triplo, 3 vezes mais, né? Deixa eu ver. O quíntuplo. Quíntuplo. O que é o quíntuplo? É 5 vezes mais, né? 5 vezes mais do que uma determinada quantidade, tá? Então, se tem uma pessoa que tem 10 anos, a outra pessoa tem o dobro da idade, o dobro dessa idade. Então, essa segunda pessoa tem quantos anos? Tem 20 anos. Olha só como já está envolvendo matemática, né? Mas essas palavras que indicam multiplicação são chamados de numerais multiplicativos, tá bom? Deixa eu pegar bem aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos vários, ó, eles indicam multiplicação. Ó, duplo, tem duplo também, né, que eu não falei para vocês. Dobro, triplo ou tríplice, quádruplo ou quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, undécuplo. Olha só, essas palavras aqui tudinho são numerais multiplicativos, eles vão indicar multiplicação. Deixa eu ver bem aqui, ó, essa palavra aqui, ó, décuplo, ele indica o quê? É uma multiplicação 10 vezes maior, né? Décuplo, tá? Muito bem. Se o multiplicativo indica multiplicação, o fracionário são numerais que indicam o quê? Você já foi esperto. Multiplicativo é multiplicação, fracionário indica fração. Ou também posso dizer divisão. Tá? Indica fração, divisão, tá? Se eu tenho 34 anos, e o fulano tem 17, então fulano tem a metade da minha idade, tá bom? Então ele tem a metade da minha idade, ok? Então metade é um numeral fracionário, porque indica dividido ao meio, né? Existem outras formas também que eu gostaria de mencionar para vocês. Eu vou colocar bem que assim, eu vou colocar aqui uma quantidade. Deixa eu só buscar bem aqui. Deixa eu botar bem aqui, peraí. Vou botar bem que assim um desenho, uma tabelinhazinha aqui, ó. 3, tá? Digamos que eu tenho 30 anos. 30 anos, vou até botar em numeral mesmo, 30 anos, tá? Aí eu vou pegar esses 30 anos e eu vou fracionar eles. Ou seja, eu vou dividir eles, né? Vou fazer a divisão. Vou dividir ele em 3 partes iguais. Então, se eu tenho 30, eu dividir por 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte de 10, uma outra parte de 10 e uma outra parte de 10, tá? Então, olha só. Esse 10 aqui, eu vou até botar em numeral, né? Que a gente está falando de numeral 10, 10 e 10, tá? Então, veja só. Eu tenho 30 anos. Eu não tenho 30 anos, eu tenho 34. Mas faz de conta que eu tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Aí eu peguei esse 30 anos e dividi em 3 partes iguais. Ficou 3 partes de quê? Ficou uma parte de 10, a segunda parte de 10 e a outra parte de 10, né? Então, concorda comigo. Eu vou até botar aqui, ó, esse 10 é o vermelho, esse outro 10 aqui é o verde e esse outro 10 é o azul, né? Então, todos esses aqui juntos, eles formam o 30, tá? Então, esse 10 aqui, ele é o que de 30? Ele é uma fração, entendeu? Ele é uma fração. Então, ele é uma fração, uma só fração. Só que eu botei
no masculino, tá? Então ele é 1. Eu tenho uma fração aqui, eu tenho outra fração aqui, eu tenho outra fração aqui, tá? Beleza. Se eu peguei o 30, dividi em 3 partes iguais, então cada um desses aqui eu tenho o quê? 1/3, tá? Então esse 10 em vermelho aqui, ele é 1/3 de 30. Esse outro 10 também é 1/3, ou seja, uma parte de 3 do 30. E esse outro 10 em azul também é 1/3 de 30. Entendeu? Eu tenho 30 e pá, dividi ele em 3 partes. Então eu tenho 3/3, tá? Ok? Então veja só. Digamos que eu selecionei aqui o 10 em vermelho. Eu selecionei quantos terços? Eu selecionei 1/3. Se eu selecionar esses dois aqui, eu selecionei, vou até botar aqui na frente, ó, 2/3, tá? E agora, se eu selecionei esses 3 aqui, eu selecionei o quê? Eu selecionei 3/3. Tá vendo, ó? Tá vendo, gente? Como eu peguei o 30, eu fracionei ele, eu dividi ele em 3 partes iguais, e aí eu tenho, ó, 3 partes iguais, eu tenho 1/3 aqui, é uma fração. Eu tenho agora 2/3 aqui, que é outra fração, e eu tenho 3/3 aqui também, são as frações do 30, tá bom? Professor, se você não dividisse ele em 3, se você dividisse em 2, bora lá. Eu disse que não era aula de matemática, né? Mas está acabando sendo aula de matemática. Então eu dividi o 30 em 2. Eu tenho quantas partes iguais? Eu tenho 15, eu tenho o número 15. 15 aqui e 15 aqui, tá? Então aqui eu tenho uma quantidade de 15 mais outra quantidade de 15. Então, olha aqui, ó. Se eu selecionei esse 15 vermelho, eu tenho o que de 30? Eu tenho a metade, entendeu? Eu tenho a metade, tá vendo? Esse 15 vermelho é a metade de 30. E esse outro 15 em azul é a outra metade do 30, tá bom? Então veja só, gente, ó, como é interessante isso aqui. Então os números fracionários eles são escritos dessa forma. A metade para indicar 2 partes iguais e os outros números para indicar os pedacinhos das frações, né? Então pode ser 1/4. Quando eu falo assim 1/4, 1/4 indica o quê? Indica uma parte de 4 partes que foi divididas sobre um ser, tá? Se eu tenho, vamos dizer aqui, 5 quintos, eu tenho 5 partes iguais de um ser que foi dividido em 5 partes, tá bom? É meio confuso, né? É meio complicado assim de entender. Mas tá aqui, ó. 1 ou 2/3, 1 ou 2/4, 1 ou 2/5. Ó, aqui vários exemplos. Aqui ele até colocou alguns exemplos, mas tem muito mais, como a gente já está vendo aqui, tá? Eu vi ali no livro, eu até esqueci, ó, metade também pode ser meio, então eu tenho um meio de 30, 15, né? Beleza? Então é isso aí que são os numerais. Os numerais cardinais indicam quantidade, ordinais indicam ordens, multiplicativos indicam multiplicação e fracionários eles indicam fração ou divisão, tá ok? Para encerrar, bora encerrar aqui agora, nós temos bem aqui no livro falando uma coisinha. Ele é artigo indefinido ou numeral cardinal, tá? Porque veja só, eu tenho aqui o número 1, né? Vamos dizer que eu tenho aqui o número 1. Aí esse número 1, se eu perguntasse para vocês, me digam aí se essa palavra aí 1 ele é numeral, cardinal, ou ele é um artigo indefinido, né? Como é que eu vou saber? Você vai saber pelo contexto. Sabemos diferenciar
Diferenciar, deixa eu ajeitar isso aqui. Diferenciar pelo contexto, tá? Então eu vou botar duas frases aqui para a gente poder entender isso aqui. Vou botar a primeira frase. A primeira frase diz o seguinte. Vamos lá. Eu comprei um tênis. Não, um tênis não. Vou botar uma. Eu comprei um. Deixa eu ver um. Não, deixa eu ver uma coisa. Vou botar um par de tênis. Pronto. Um par de tênis. Professor indeciso, né? Vamos lá. Agora eu vou botar uma segunda frase aqui também. Vamos aqui ver a segunda frase. Deixa eu ajeitar aqui. Eu botei um aqui, depois apaguei. Certo. Agora, vamos botar aqui a segunda frase. Eu comprei só um par de tênis. Tá? Pronto. Na primeira frase, eu tenho um, tá? Que ainda eu vou ter que saber se ele é artigo indefinido ou ele é numeral. E na segunda frase, eu também tenho um que eu tenho que saber se ele é artigo indefinido ou numeral. Tá vendo que são a mesma palavra, um e um, né? São iguais. Mas como é que eu vou saber qual desses dois é artigo e qual dos dois é numeral? Muito fácil. Olha só. Quando você lê isso aqui, ó, eu comprei um par de tênis, tá? Aqui, eu estou dizendo qual é o tênis que eu comprei? Não, né? Eu estou dizendo, eu comprei um par de tênis, mas não estou especificando qual exatamente foi esse par de tênis, certo? Tá vendo? Eu comprei um par de tênis, então esse um vai ser artigo indefinido. Por quê? Você tem que ir pelo sentido que esse um tem, ó. Ei, eu comprei um par de tênis. A pessoa às vezes pode até ficar na dúvida, mas que par de tênis foi que ele comprou? Exatamente. Que tênis foi esse? Como é que é esse tênis? Ele não definiu para mim que tênis é esse. Então, esse um aqui está me indicando artigo indefinido, tá? Vamos ver agora esse outro aqui. Observa que nós temos aqui uma diferençazinha dessa frase para essa outra frase, que é a palavra só, tá bom? Só. Eu comprei só um par de tênis. Tá vendo que esse só, ele está limitando a quantidade de par de tênis que ele comprou. Ele não está especificando, não. Ele está limitando. Ele está dizendo, eu só comprei tantos par de tênis. Eu comprei só um par de tênis. Tá vendo? Por isso que esse número, esse 1 aqui, ele vai ser numeral cardinal. Tá vendo? Então a gente sabe pelo contexto. Esse só por causa desse só aqui, eu estou limitando a quantidade. Eu estou me referindo à quantidade de tênis que eu comprei. Tá? Então só, ele nos dá isso aí. Poderia ser também somente, eu comprei somente um par de tênis. Poderia ser também, eu comprei apenas um par de tênis. Entendeu? Tá vendo que pode ser o só, pode ser o somente, pode ser o apenas. Tá vendo? Tudo isso aqui são palavras que vão diferenciar da outra frase. Eu comprei apenas um par de tênis, eu comprei só um par de tênis, eu comprei somente um par de tênis. E aí, isso aqui vai transformar esse numeral, essa palavra, em numeral cardinal. Tá vendo aí? E isso aqui tem aqui no livro de vocês, para vocês lerem aí, ó. Olha aqui como tem aqui a palavra somente, tem apenas, tá? Entendeu? Vocês depois deem uma lida nisso aí. Tá ok, gente? A aula tá bem grande, mas eu acho que ficou bem explicativo aí para vocês, tá bom? Vocês saberem o que são os numerais e o que são e quais são os tipos de numerais. Atividade. A atividade é essa aqui, uma atividadezinha bem pequena, não é essa. Olha só, atividade do texto 3. Exatamente. E essa atividade é muito grande, gente, muito, muito, muito grande.
Professor, é para eu fazer quando? Faça aí, não tem pressa para me entregar. Então, olha lá. Essa atividade, gente, tem 20 questões. Professor, você tá doido? Tô não. São 20 questões, tá? Então é da página... Você vai ter que ler esse texto aqui, ó. Você vai ter que ler esse texto aqui, tá bom? Começando na página 85, que vai até a página 90. 85 a página 90. Professor, e essa outra atividade aqui? Não, precisa não. Página 85 até a página 90. Tá bom? Faça essa atividade aí, que já está valendo. É isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê amanhã na nossa próxima aula. Beijo para vocês e até mais.